Graça e paz, irmãos. Hoje, compartilhar mais um trecho da palavra do Senhor, baseado no texto de Gálatas, capítulo 5, 16 a 26. Temos pensado sobre a Igreja dos Sonhos de Deus e a cada encontro nosso, cada reflexão, pensando em uma característica da Igreja que é essencial para o desenvolvimento da nossa Igreja. Precisamos compreender a cada momento, de acordo com a palavra de Deus, o que realmente precisamos ser, fazer, falar e a cada dia testemunhar sobre o nosso Deus, sobre a sua graça e o seu amor. Eu sei que nossa igreja já tem muitos anos de vida, ela é centenária, faz uma diferença enorme na vida daquelas igrejas que estão à volta dela. Nós somos uma igreja referência e precisamos a cada dia sempre dar o passo correto para que as demais igrejas possam também experimentar de uma segurança, a segurança que provém da palavra de Deus. De tempos em tempos precisamos refletir sobre o nosso papel, sobre o que devemos falar, sobre em que ambiente falar, qual texto bíblico utilizar para fundamentar a nossa fé e as nossas expectativas. Você está aqui hoje porque Deus, através da sua graça, te alcançou. Alcançou de tal maneira que trouxe transformação. Você é reflexo do resultado da dedicação de vidas do passado que trouxeram a palavra de Deus, não somente neste espaço onde nós estamos, mas também nos lares, nas programações, nas atividades que envolvem a vida da igreja. Hoje você está aqui porque o Senhor Deus lhe proporcionou da sua graça através do testemunho da vida de dezenas, centenas de outras pessoas. E é por esta razão que precisamos continuar este legado. Eles fizeram isso porque creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Este mesmo legado deve continuar e devemos realizar nosso tempo, na nossa vida, a Igreja dos Sonhos, que é de Deus. Lembre-se disto. Mas para que possamos vivenciar isto, precisamos compreender quais são os valores imprescindíveis, aquilo que é essencial viver, aquilo que é essencial praticar para que possamos realizar esse sonho. E por isso, precisamos ler neste momento Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 26, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Esta é, então, a reflexão, o texto da reflexão deste momento, para que possamos viver a Igreja dos Sonhos de Deus, viver os valores imprescindíveis para que este sonho se torne real na nossa vida. Vamos orar? Querido Pai, permita-nos, neste momento, compreender a sua palavra e nesta compreensão praticá-la de tal modo que continuemos
a viver e ensinar os valores de tua palavra. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Bem, eu tenho falado dominicalmente, semanalmente, sobre a igreja dos sonhos de Deus. Aquela igreja que o Senhor deseja que aconteça no nosso tempo. A igreja perfeita, ela não existe. Neste mundo, nas circunstâncias em que vivemos sob o pecado, ela jamais existirá. Mas existe um ideal, e este ideal precisa ser alcançado e trabalhado. Quando nós lemos o texto de Atos capítulo 2, 42 a 47, falando da primeira igreja que surgiu, a primeira igreja cristã, nós vemos uma igreja com altos valores de excelência, de cuidado, de obediência à palavra de Deus, de testemunho público, de envolvimento no reino e no trabalho da própria igreja. Mas foram se passando os anos, o tempo, e surgiram os problemas. Nós temos, por exemplo, quando surge o corpo diaconal, os diáconos, foi por causa de um problema, a falta de cuidado de um determinado grupo. Quando surgiu a oferta voluntária, a oferta de amor, surgiu também um casal invejoso que, ao ver a oferta de Barnabé, quis fazer a mesma para impressionar a igreja, e aí o que aconteceu? Houveram, melhor dizendo, 2 mortes, porque tentaram a Deus, mentiram contra Deus. Quando nós lemos as Escrituras, os Evangelhos, os livros dos apóstolos, as epístolas, nós encontramos igrejas com problemas. A igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja que dentro do seu contexto havia adultério, havia ciúme, havia inveja e toda uma dificuldade. Paulo mesmo aqui em Gálatas destaca alguns problemas que surgiram na igreja e que precisavam ser solucionados. Então, a igreja dos sonhos de Deus não é uma realidade que vai aparecer de uma hora para outra num passe de mágica. Ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser conquistada, ela tem que ser desenvolvida. Por esta razão, convido você a pensar comigo, refletir na palavra de Deus sobre tudo o que ele nos tem ensinado, justamente para que possamos dar os passos na direção desta igreja que é dos sonhos de Deus. Quando nós lemos o texto de Gálatas capítulo 5, 16 a 26, Paulo faz esta afirmação: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E lá no verso 25, Paulo dá uma segunda complementação a esta ideia, dizendo o seguinte: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Assim, para podermos viver estes valores de uma igreja que é os sonhos de Deus, precisamos viver e andar no espírito. Este viver e andar no espírito não é viver uma vida falsa ou apenas com uma aparência. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, 13 a 14 o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o viver e andar no Espírito é justamente aquela vida, aquele comportamento, aquela atitude que procura, através de suas ações cotidianas, no trabalho, nos estudos, nas relações sociais, nas relações na igreja, utilizarem os valores do Espírito de Deus, do Espírito Santo, daquilo que Deus nos tem ensinado, para tratarmos uns aos outros. Por exemplo, quando nós olhamos uma situação em que queremos realizar alguma coisa que nos satisfaça, mas existe outro que deseja também aquela mesma situação, no Espírito somos conduzidos a
repartir aquela alegria ou aquele momento. Ou quando é pouco demais aquela situação, nós concedermos o privilégio ao outro. São princípios que norteiam o comportamento do crente. Viver em espírito e andar em espírito é aplicar estes valores na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. É quando trazemos para a nossa experiência física, relacional, de pensamento, o que agrada a Deus. O próprio Senhor Jesus, quando lhe questionava sobre a questão de alimento, ele dizia que o alimento dele era fazer a vontade do Pai, era agradar o Pai. Quem vive e anda no Espírito age sempre procurando agradar a Deus. É um esforço cotidiano. Por que razão? Porque o apóstolo Paulo fala, andai, lá no verso 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Essa palavra concupiscência, ela melhor traduzida seria desejos naturais. Aquilo que eu quero fazer para satisfazer a minha vontade. O que eu gosto. Muitas vezes o que eu gosto está sendo induzido por um desejo físico de satisfação, simplesmente orgulhoso para satisfazer a minha própria necessidade, colocando os outros de lado. Se eu me satisfizer, ótimo. Se não, problema dos outros que estão à minha volta. Tem até um ditado que diz que quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Este é o sentimento de uma concupiscência. Quando é pouco aquilo que satisfaz, eu quero para mim, os outros que se virem. Mas quando nós andamos no Espírito, sempre estamos à procura de agradar a Deus. Satisfazer a vontade de Deus. Significa que eu vou ter que colocar, às vezes, de lado a minha própria vontade, o meu querer. Justamente porque o nosso corpo, a nossa maneira de pensar, nos é induzida o tempo todo a satisfazer as nossas próprias necessidades. Um homem e a mulher que vive e anda no Espírito, ele sempre trabalha na sua mente, na sua maneira de agir, de tal forma que a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de relacionar-se é sempre se perguntando: esta decisão que eu estou tomando agrada a Deus ou me satisfaz apenas? Esse é um perguntar que você tem que fazer o tempo todo. Se você quer fazer parte da igreja dos sonhos de Deus, se você quer fazer parte da construção desta igreja, você precisa aplicar este valor imprescindível em sua vida. Viva e ande no Espírito. Também quando nós lemos o texto de Gálatas, ali no verso 18, diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por que razão? Porque a lei, conforme a palavra de Deus, ela exige da minha vida e da sua vida determinadas ações para que você possa ter os benefícios. Veja lá, a lei pensando nos 10 mandamentos: não cobiçarás, não adulterarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ao cumprir a lei, você se beneficia das bênçãos do Senhor. Mas o próprio Senhor Jesus nos disse que se nós não conseguirmos cumprir um dos mandamentos, nós quebramos toda a lei. E ao quebrar a lei, a consequência natural qual que é? Punição. A lei existe para punir os transgressores. É o que o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos. O salário do pecado é a morte. Você pecou, morre. Foi por isso que Jesus Cristo se sacrificou, não merecendo, não transgredindo, não cometendo pecado, mas ele se colocou sob o jugo da lei,
obedeceu toda a lei, não transgrediu, mas mesmo assim, sem merecer, recebeu sobre o seu corpo a punição da lei por causa do pecado. Qual a razão dele fazer isso? Primeiro, por amor, porque Deus nos ama, e ali em João 3,16 nós encontramos isso. Segundo lugar, porque o próprio Senhor Jesus afirmou que ele veio cumprir a vontade do Pai em sua vida. Terceiro lugar, porque o próprio Senhor Jesus declarou o seu perdão na cruz a todo homem e mulher, dizendo a Deus: Deus, Pai, não impute o pecado sobre eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Nós precisamos entender, então, que para que possamos viver os valores imprescindíveis para construir este reino, nós precisamos procurar a direção pelo Espírito. Porque quando não procuramos a direção pelo Espírito, nós vivemos pela carne. E ao viver pela carne, estamos sob a lei. E se estamos sob a lei, o que nos sobra é condenação. Jesus Cristo morreu na cruz, carregou sobre si toda e qualquer condenação. Mas somente para aqueles que andam no Espírito. Então é uma escolha, você tem ali uma opção muito simples. Se você decidir andar segundo a satisfação da sua carne, daquilo que você deseja, daquilo que é o que você mais quer e mais se importa, o que vai acontecer? Você está sob o jugo da lei. Portanto, suas escolhas, ao pecar, o levarão à morte, a um relacionamento morto com Deus. Isso é um perigo muito grande. O outro lado, qual é a opção? Você diz não a essa sua própria vontade, mas diz sim ao sacrifício de Jesus na cruz por você e começa, num esforço muito sincero, procurar andar e viver pelo Espírito. Ao fazer isto, você está se submetendo ao senhorio de Jesus. E qual o benefício disso? Como Jesus Cristo cumpriu toda a lei, veja, ele não pecou. Ele não cometeu erro algum. Mas ele pagou na cruz pelos erros que ele não cometeu. Erros de quem? O meu, o seu. Então, quando eu me submeto ao senhorio de Jesus, como Paulo nos ensina, eu morro junto com Jesus para esta lei que me condena, para o mundo. Agora eu posso viver não segundo o jugo da carne, mas segundo a graça de Cristo, que é andar no Espírito. Aí, se de repente, por uma infelicidade, uma involuntariedade, eu cometo um pecado, o meu pecado não destrói toda a lei, porque eu não estou sob o jugo da lei, eu estou sob o jugo da graça, que é movido pelo perdão, pela misericórdia, pela restauração. Por isso que podemos confessar os nossos pecados e crer que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não porque merecemos, mas porque Cristo Jesus, morrendo na cruz, me trouxe um acesso que eu não tinha antes. Eu não preciso mais cumprir regras de leis para poder experimentar isso, se eu não falhar em nenhuma, experimentar a bondade e a misericórdia de Deus. Agora eu experimento a bondade e misericórdia de Deus porque Jesus Cristo me deu este acesso. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, a sua e a minha. Então, sou chamado, neste andar e viver no Espírito, a procurar a direção pelo Espírito. Qual é a tua vontade, Pai? O que eu tenho que fazer? Veja o que diz Paulo em Romanos capítulo 6, verso 12 a 14. Não reine, olha aí, governo, não domine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências, nem tampouco apresenteis, olha, não coloque seus membros, sua vida,
ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha o benefício que eu tenho. Antes eu precisava fazer um monte de coisas. Como nós lemos ali, olha, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Alguma mais, pastor, eu não faço isso, eu não sou adúltero, eu não fico fornicando, mas, pastor, eu não vivo de impurezas. Às vezes nós exageramos, achando de que ser adúltero é apenas quando estou numa infidelidade conjugal. Mas quando você é infiel no seu pensamento, ou no uso do seu corpo, naquilo que Deus te colocou para ser utilizado, você está adulterando. Adulterar é alterar o objetivo. Um exemplo que eu uso muito com relação a isso é com relação ao ouvido. Os nossos ouvidos não foram feitos para serem cutucados lá dentro. Ah, nós temos um cotonete para limpar em volta, para fazer, atirar sujeira em volta. Mas, por exemplo, alguns, por não ter cotonete, o que fazem? Pegam, às vezes, um lápis, a tampa de uma caneta. Ao fazer isso, você está adulterando o seu ouvido com um risco muito grande de estourar o seu tímpano. Quando você usa o seu corpo para satisfazer apenas a sua vontade momentânea, você está vivendo, por exemplo, uma lascívia, que está ligado à questão sexual. Idolatria, quando você dá mais valor a alguém ou a algo do que a sua comunhão com Deus em culto, por exemplo, você está idolatrando. Quando você valoriza mais o dinheiro ou o benefício financeiro do que o doar, o dedicar-se, você está idolatrando. A feitiçaria. Ah, mas eu não sou feiticeira. Eu fiquei imaginando aquelas histórias antigas de determinadas mulheres ou homens com chapéu pontudo sentados numa vassoura, voando de nariz torto. Isso é história de carochinha, isso é lenda. Estamos falando de feitiçarias, é quando alguns irmãos falam assim, não, se você orar com tal posição, bebendo tal água em tal horário, isso aí para mim é feitiçaria, irmãos. Feitiçaria é utilizar de objetos, de lugares, de circunstâncias como mais poderosas do que viver o cotidiano na presença do Senhor. Por exemplo, existem muitas pessoas em nosso meio que creem nessa ideia da maldição hereditária. E pegam textos bíblicos, porque o Senhor visita o pecado na terceira e quarta geração, mas abençoa até tal geração. É verdade, isso é bíblico, é fato. Mas o mesmo texto bíblico diz que os pecados dos pais Deus não vai cobrar nos filhos, porque cada um responde pelo seu erro, pelo seu pecado. Quando Deus visita como consequência filhos, netos e por aí vai, é porque estes filhos e netos estão repetindo os pecados dos pais, dos avós, dos tataravós. Cada um responderá pelo seu erro. E se nós repetirmos o erro de nossos antepassados, é claro que a maldição deles vem sobre nós. Mas quando nós somos nova criatura, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, não existe maldição que nos alcance. Pode. Eu lembro de uma situação que me ameaçaram há muitos anos atrás de colocar a minha foto na boca de um sapo. Eu dei até a foto aqui, colorida, 3x4. Tirei essa semana, pode pular.
Porque o sangue de Jesus Cristo é quem nos purifica de todo o pecado. Muitas vezes sofremos porque achamos que merecemos aquele sofrimento. E Deus já nos trouxe a liberdade. Podemos viver no Espírito. Mas para que isso seja uma realidade, precisamos procurar. Procurem a direção. Vão na direção. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Estas tentações que Paulo fala das obras da carne, e é interessante que ele fala obras da carne, basta uma que tudo se destrói: impureza, fornicação, homicídios, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tem muita coisa aí que não está mencionada, mas que tem o mesmo sentido, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aqui é intencional, irmãos. São ações praticadas sabendo que são erradas, e muitos ficam se justificando. Não existe justificativa para isso. Por esta razão, se queremos viver a igreja dos sonhos de Deus, precisamos ter este valor, sempre procurar a direção pelo Espírito. Onde Deus está indo, eu vou com Ele. Com quem Deus está caminhando, eu vou caminhar junto. Como diz Paulo lá em Romanos capítulo 6, 12 a 14, nós somos instrumentos de justiça. Devemos ser este instrumento de justiça para que o pecado não tenha domínio sobre nós. Quando nós nos ocupamos em ir procurar a direção que Deus quer que seja estabelecido pela nossa vida, quando eu me ocupo com as coisas do reino, eu não tenho tempo de ficar agindo pela carne, porque eu estou ocupado. Por isso que Deus nos chama: valorize esse tempo comigo. Valorize esse tempo, ocupe-o com as minhas orientações, e então estas dificuldades da carne serão diminuídas na sua relação. A igreja dos sonhos de Deus tem valores, e estes valores precisam ser praticados. Em terceiro e último lugar, um outro valor que o texto bíblico nos afirma está ali no verso 22 em diante, que diz: mas o fruto. Interessante que aqui o texto dá um destaque importante. Ali no verso 18, ele diz: mas as obras, porém as obras, basta uma para tudo ser derrubado. Mas, no verso 22, o apóstolo Paulo diz que um outro valor que nós não podemos nos esquecer, dar importância, ser imprescindível, é construir fruto, resultado. Produzir sob a vontade do Espírito. Ok? Nós vamos na direção em que Deus está atuando, ocupando o nosso tempo para não nos desgastarmos com atitudes que não são espirituais. Mas quando nós estamos sob a orientação do Espírito, então devemos produzir. E aí, este produzir é fruto do Espírito. Eu faço a distinção e brinco muito com esta expressão quando nós, tentando explicar o que é fruto do Espírito. Imagine uma pocã ou uma mexerica. Nós nunca pegamos a pocã e falamos aqui, isto aqui é um gomo de mexerica. Não, isso aqui é a pocã, tem casca, tem os gomos, você tem que abrir aquela pocã, aquela mexerica, e você tem que, ao descascá-la, retirar os gomos. Um gomo não é uma pocã ou mexerica, é o gomo dela. É quando eu junto estas partes, junto com casca e tudo, que eu digo, este é o fruto. Deus quer produzir em nós um fruto que tem várias qualidades, várias partes importantíssimas.
Precisamos produzir isto em nossa vida, para que a igreja dos sonhos de Deus realmente se torne realidade. Quando nós lemos ali no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Você não precisa ficar obedecendo leis para experimentar isso. Você não tem que fazer boas obras para viver isso, porque quem está no Espírito experimenta estas características, estas qualidades, estes valores. Amor, prazer, satisfação, paz. Esta paz que Cristo nos dá, não vos dou uma paz segundo o mundo, mas a paz, a minha paz vos dou, para que não tenhamos medo, longanimidade, essa capacidade de estender, ser paciente nas relações, benignidade, ser bom sempre, bondade, que é o ato, naquele momento, ter fé, confiando de que Deus vai agir, tranquilizar-se diante das tempestades, ser temperante, saber fazer a diferença nas discussões. E essa temperança está ligada ao domínio próprio. Saber dominar-se diante de um conflito. Tudo isto não é construído por nós, é construído pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso precisamos procurá-lo para que este resultado seja real. Não é algo que é construído pela lei, pelas regras, pelo tipo de roupa, se levanta, senta, se levanta a mão ou não levanta. Não. Isso é pela prática da confiança da vontade de Deus nas relações. Quando é que eu sinto amor? Eu preciso ter alguém para manifestar esse amor e experimentar este amor. Quando é que eu tenho satisfação, gozo, prazer? Sozinho eu não tenho. Vou dar risada comigo mesmo. Se eu dar risada no meio da rua sozinho, o pessoal vai achar que eu estou maluco. Mas se eu chamo alguém para dizer, olha, eu estou passando por uma experiência maravilhosa, esse prazer contamina o outro. Paz, quando eu estou num ambiente de conflito, de dificuldades, e as pessoas olham para mim, como é que você consegue ficar tranquilo? Aí você consegue dizer, porque eu sei quem é o meu Senhor, e quem é o meu Redentor, e quem me sustenta nesse conflito. Eu sei que Ele vai ter, começou a boa obra, Ele vai terminar. Longanimidade, quando muitas vezes nós estamos passando uma dificuldade na relação e bate uma vez, você estende mais uma jornada para caminhar. Vamos repetir, vamos de novo. Essa benignidade, quando muitas vezes alguém fala algo a nós e nos traz uma tristeza enorme e a gente busca o Senhor e o Senhor diz, filho, eu te amo, a minha bondade está sobre você, viva ela e transmita para o outro, e você vai lá, naquela pessoa que lhe trouxe um entristecimento e estende a ela essa benignidade, dizendo, vamos começar de novo, porque nós somos irmãos, nós precisamos nos manter juntos, nós vamos construir o sonho de Deus neste mundo. Bondade. Quantas vezes alguém chega diante de você aflito, angustiado, precisando de solução, e você é a solução, porque Deus te colocou ali. Fé. Nosso mundo está precisando ver pessoas de fé que sabem que, apesar de todo o risco que estamos vivendo, meus irmãos, nós estamos vivendo um risco de uma doença que está assustando muita gente. Mas se nós não confiarmos que Deus cuida de nós, que tipo de fé é essa? Que fé é essa que falamos que confiamos em Deus, mas não nos colocamos diante dele, Senhor, estou aqui, cuida de mim. E eu tenho visto pessoas zelando tanto por si próprios e estão morrendo por dentro de medo e esquecendo de que há um Deus que estará cuidando de você, não importa o que aconteça. Isto é o mais importante. Mansidão.
Quando muitas vezes nós ouvimos e vemos coisas que trazem no nosso coração uma indignação e queremos até tomar uma decisão, mas falamos, Senhor, apazigua o meu coração para que eu possa ter a palavra certa. E aí vem o domínio próprio, que é quando muitas vezes nós somos confrontados, tirando o nosso direito, e nós olhamos com o olhar que Deus nos tem dado de misericórdia e falamos, Senhor, faça a tua vontade. Eu quero fazer a diferença. Eu quero produzir fruto segundo o Espírito, não ações segundo a carne. Eu e vocês somos chamados por Deus para construir a igreja dos sonhos dele. A igreja é dele, o sonho é dele. Nós somos convidados para fazer parte desta construção que ele está construindo. E ele quer tornar você e eu este instrumento. Lá em Efésios capítulo 5, versos 8 a 10, Paulo diz, porque em outro tempo éramos trevas, mas agora somos luz do Senhor. Andai como filhos na luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Se vamos produzir algo, ele precisa ser produzido de forma tal que agrade ao Senhor. E não que agrade ou satisfaça os meus gostos pessoais. Significa que Deus não se importa com o que eu gosto ou com o que eu possa ter prazer? Não, ele faz sempre as coisas com tanto amor que nós experimentamos satisfação. Mas a maior satisfação que um crente pode vivenciar é a satisfação de estar sendo instrumento da graça e da bondade de Deus. O Deus perfeito nos convidando para construir a obra dele. Eu não tenho direito, não tenho poder, não posso exigir, mas ele me deu salvação, ele me deu vida, me libertou do pecado e me convida para fazer parte de sua obra. Vamos construir a igreja dos sonhos de Deus. Vamos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu quero fazer parte disso. Vamos convidar os outros a somarem conosco nesta construção para fazer a diferença. Porque ao fazermos desta forma, a Igreja dos Sonhos de Deus se tornará uma realidade para todos sempre nas nossas vidas. E vidas serão salvas, transformadas, fortalecidas, protegidas, restauradas e se tornarão também instrumentos para continuar este sonho de Deus. Pense nisso, meu irmão. Você é parte desta história. Não imagine que você, onde quer que esteja, não faça parte disso. Sonhe com o Senhor, sonhe com a gente. Vamos construir esta igreja dos sonhos do nosso Deus, vivendo estes valores imprescindíveis. Que Deus possa abençoar a sua vida e fortalecer sua família, sua fé e juntos servirmos a Ele de todo o coração. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado mais uma vez por esta reflexão. Nos permita, Senhor Deus, pensar, viver, anunciar, testemunhar essa graciosidade do Senhor, para que o teu sonho se realize ainda mais em nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, tempo ainda maior de paz, para que possamos a cada momento vivenciar a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo culto, se o Senhor assim nos permitir.